Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 12 de agosto de 2022, sexta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar. Quero agradecer a você. Quero pedir algo para você muito importante. Quando você receber a notificação desse vídeo, abra o vídeo, deixe ele passar pelo menos 2 minutos, mesmo que você não esteja prestando atenção, deixe passar, correr o vídeo 2 minutos, aí depois você desliga, dá o seu like, porque isso é contabilizado na plataforma como visualização, ajuda o crescimento do nosso canal, tá bom? E depois você pode voltar e assiste integralmente, porque fazendo assim a plataforma continua notificando você, porque para a plataforma ela verifica que há interesse no conteúdo do vídeo, amém? Também quero agradecer a todos que já se inscreveram. Se você não está inscrito, se inscreva. Se você quiser contribuir, os dados da conta, da chave do Pix da igreja está aqui na descrição do vídeo. Contribua para a expansão da divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional. Se você está chegando pela primeira vez, um aviso para você. Aqui nós estamos falando uma série sobre a autoridade da igreja. Então nós estamos aqui falando já no capítulo 9. Tá? Estamos no vídeo 9 sobre esse assunto. Você pode voltar aí no nosso canal. Tem o vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que vai trazer a continuidade, né, desde o começo desse assunto. Hoje nós estamos falando, no vídeo anterior nós falamos sobre a autoridade do nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, o nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre como Jesus obteve este nome. Amém? Lá em Hebreus capítulo 1, do versículo 4 ao 6, diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Herança, querida, é a gente receber algo que é nosso de direito. Biologicamente, geneticamente, é você receber as características ou qualidades, né, dos seus pais. E quando que Jesus herdou este nome? Jesus, ele não herdou esse nome, querido, não herdou nada do céu. Por quê? Porque ele já possuía tudo isso quando ele estava lá no céu. Porque Jesus pré-existia antes de encarnar aqui na terra como filho de Deus. Ele era Deus, né? Era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Então Jesus já pré-existia como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é o Deus Filho. Também ele não herdou quando veio aqui à terra, querido. Pelo contrário, aqui Jesus se esvaziou de toda a honra, de toda a glória, quando ele desceu do céu, né, e se fez carne, né? Ele veio na forma humana para resgatar a humanidade. Filipenses 2, no versículo 7, diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus herdou o seu nome no dia em que ele foi gerado. Atos 13, versículo 32 e 33 diz assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas aí você pode me perguntar, mas quando Jesus foi gerado? Ele não foi gerado quando ele nasceu aqui, né, do ventre de Maria, porque ele pré-existia com o Pai. Ele já era Deus, né? Lá em Gênesis 1, né, mostra lá, né, no princípio a terra já era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, né, e disse Deus: haja luz e houve luz. Aqui está mostrando a Trindade, o Espírito, Deus Pai e Jesus, que era o Verbo. João capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 14 mostra isso. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E no versículo 14 de João diz: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua graça, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Tem algumas versões que diz, e o verbo se fez carne, né? E o verbo se fez homem e tabernaculou, ou fez a sua tenda no meio de nós, habitou no meio de nós. Lá em Hebreus 10:5 diz, por isso ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Antes, Jesus era o Filho unigênito, o único gerado por Deus, quando ele veio à Terra. Depois, né? Jesus fala isso lá em João 3,16, naquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Lá em João 3,16, Jesus diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito, único gerado. Né? Jesus foi gerado no dia que ele ressuscitou, queridos. Lá em Atos 13, versículo 32 e 33, eu já li, vocês podem ler, né? Que diz quando Jesus foi gerado. Romanos 1, versículo 3 e 4 também diz, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veja bem, ao detalhe, segundo a carne veio da descendência de Davi, porque tanto José quanto Maria eram da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Após a ressurreição, Jesus não é mais chamado de unigênito Filho de Deus, mas primogênito, porque ele deixou de ser o único filho para ser o primeiro de muitos renascidos espiritualmente. Lá em Colossenses 1,18, Paulo diz, ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Eu recomendo você assistir uma série que eu fiz está aqui no YouTube, chamado O Homem e a Trajetória do Éden ao Paraíso, né? Porque eu falo ali da morte espiritual, dos 3 tipos de morte, a morte espiritual, a redenção, você vai compreender bem esse assunto. Então, primogênito, no grego, é a palavra prototokos, né? Protos, primeiro, tokos, nascer, primeiro a nascer. Né? É com base nessa palavra prototokos, que existe uma palavra no português escrita como protótipo, que significa protótipo, primeiro tipo, primeiro criado daquela espécie, daquele modelo, um exemplo, né, ou modelo. Por que Jesus precisava ser gerado, querido? Porque ele se tornou como nós na cruz, separado de Deus pelo pecado, quando morreu espiritualmente, né? E para que ele fosse ao inferno no nosso lugar, assumiu os nossos pecados, e ali quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, o inferno, Satanás, e ele ressuscita, um homem ressuscita, né? E aí um homem é assunto aos céus e assentado à direita de Deus Pai. Era a exigência da justiça do universo. Lá em Hebreus 2, no versículo 9, o autor de Hebreus diz assim, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Ele foi feito um pouco menor do que os anjos, ele foi feito homem. O Salmo 8 também fala isso. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, me perturba ante os teus feitos. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e honra o coroaste. Essa palavra menor, Deus aqui, também a palavra Elohim no hebraico, que significa tanto para Deus, é usada tanto para Deus como para anjos. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, deste a ele o domínio sobre toda a criação. Salmo 8 fala isso. E aqui em Hebreus 9, o autor se reporta aquele texto dos Salmos. Então, Jesus, querido, ele se tornou aquilo que nós éramos, pecador, a fim de que nós nos tornássemos aquilo que ele é, justo. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 21, diz isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, nós, eu, você, fôssemos feitos a justiça de Deus. A justiça de Deus aqui, que não tem nada a ver com juízo, com julgamento. A justiça de Deus é condição aceitável diante de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida. Para que isso acontecesse, Jesus desceu ao inferno no nosso lugar. Primeiro, ele foi àquela cruz e assumiu todos os pecados da humanidade, os meus, os seus, de toda a humanidade. Né? Os nossos pecados foram colocados sobre isso. Isaías fala isso em Isaías 53,
versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades, né? E nós o reputávamos por aflito, filho de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E continua falando que agradou a Deus, né, fazê-lo sofrer ali com os nossos pecados. Jesus assumiu o pecado da humanidade. E ali na cruz ele primeiro morreu espiritualmente, ou seja, ficou separado de Deus quando ele se tornou pecador com os nossos pecados. Depois ele morreu, foi ao inferno, morreu fisicamente, foi ao inferno no nosso lugar. E lá no inferno, o seu sangue foi apresentado, Hebreus 9, 10 fala isso, o seu sangue foi apresentado diante da majestade do universo, diante de Deus, e Deus declarou justificado, não somente aquele homem que estava lá no inferno, porque nele não foi encontrado pecado, mas também toda a humanidade foi justificada, né? E aí Jesus é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, né? E ele o seu corpo não vê destruição, não vê corrupção, e ele ressuscita com as chaves da morte do inferno, deixando para trás Satanás e seus demônios completamente vencidos, porque ele venceu a morte, venceu Satanás, eles não puderam reter Jesus, né? Lá em Atos 2, do versículo 25 ao 31, diz assim: porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou veja destruição. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção ou destruição. Foi para nos livrar da morte que ele morreu espiritualmente e foi ressuscitado por Deus. Hebreus 2, do 14 ao 18, diz assim: visto, porém, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, queridos? Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos orar e a gente continua no próximo capítulo. Recomendo a você, tá? Dê o seu like, faça o seu comentário. Compartilhe com seus queridos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, pela segunda, essa série começou lá no vídeo número 1. Aí você vai no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje estamos no vídeo 9, falando sobre a autoridade da igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Te agradeço, Pai, por essa palavra, Pai, sendo o ensino, sendo o esclarecimento para o entendimento dos meus irmãos, sendo instrumento de crescimento no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento, Pai, daquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Pai, sobre cada um que estão assistindo esse vídeo, sobre suas famílias, eu declaro, e sobre toda a família Vida Plena Ministério Internacional, eu declaro salvação, libertação, cura, paz, alegria, harmonia, provisão, proteção, livramento, libertação, prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like e ao final, né, compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima. Compartilhe esse vídeo com seus queridos.